No coração de uma cidade americana sem dormir, o mundo de uma lenda do futebol parou quando ele a viu. Sua amiga de infância, agora uma sombra implorando por moedas, cujos olhos guardavam segredos que ele nunca havia esquecido. Cristiano Ronaldo pisou na calçada rachada de uma movimentada cidade americana, com seus tênis raspando no concreto. O ar da manhã estava fresco, trazendo um leve aroma de café e escapamento. Ele apertou o moletom com capuz, o icônico logotipo do CR7 escondido sob o tecido cinza simples. Pela primeira vez, ele era apenas um cara, não a lenda do futebol, cujo rosto estampava outdoors no mundo todo. A cidade pulsava ao seu redor. Táxis buzinavam, pedestres se apressavam com xícaras fumegantes, suas respirações embaçadas na fria aurora. Ronaldo apreciava esse raro anonimato, uma fuga fugaz do rugido dos estádios, do brilho das câmeras, do peso da fama. Seus olhos perscrutaram a rua, captando o brilho neon de uma placa de lanchonete, o barulho da carroça de um vendedor ambulante. A vida parecia simples ali, quase como nos velhos tempos na Madeira, onde os sonhos eram apenas sussurros no coração de um menino. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você estiver pronto para uma viagem emocionante e clique no botão de inscrição para se juntar à nossa equipe. Fique por aqui para uma reviravolta de cair o queixo no final. Então, algo o paralisou. O tempo pareceu congelar, o zumbido da cidade se transformando em um zumbido monótono. Seu olhar se fixou em uma mulher encolhida contra uma parede pichada, seu corpo magro envolto em um casaco esfarrapado. Uma xícara de metal lascada estava a seus pés, algumas moedas brilhando fracamente dentro. Seu rosto estava desgastado com linhas profundas, como um mapa de muitos anos difíceis. Suas mãos tremiam, agarrando o casaco contra o frio da manhã. O peito de Ronaldo se apertou. Ele queria continuar andando, se misturar à multidão, mas seus pés não se moviam. Algo nela era familiar. Familiar demais. Uma lembrança brilhou, fraca, mas nítida, como uma faísca no escuro. Aqueles olhos, aquele olhar suave e distante. Seria possível? Ele balançou a cabeça tentando afastar o pensamento. De jeito nenhum. Não ali. Não assim. Ele deu um passo à frente, o coração batendo mais forte que o barulho da cidade. A mulher não ergueu os olhos, a cabeça baixa, os cabelos grisalhos caindo sobre o rosto. A mente de Ronaldo voltou à Madeira, às ruas empoeiradas e às brincadeiras de infância. A uma garota que compartilhara seu almoço quando seu estômago roncava, que rira de seus chutes desajeitados durante as partidas de rua, que acreditara nele quando ele era apenas um garoto magricela com grandes sonhos e sapatos rasgados. Sara. O nome dela o atingiu como um tiro, roubando seu fôlego. Ele semicerrou os olhos, estudando o rosto dela. Os anos haviam deixado sua marca, mas aqueles olhos, castanhos, calorosos, um pouco tristes, eram inconfundíveis. Era ela, Sara, sua amiga de uma vida inteira, agora sentada naquela calçada fria, invisível para o mundo. A garganta de Ronaldo se apertou. Ele olhou ao redor, quase esperando que o mundo notasse, mas a multidão passava, indiferente. Um empresário de terno elegante passou por cima de sua xícara sem olhar. Os fones de ouvido de uma corredora abafaram sua existência silenciosa. As mãos de Ronaldo se apertaram. Como ela foi parar ali? O que aconteceu com a garota que lhe dava pãezinhos extras escondidos, que gritava mais alto quando ele marcava gols nos jogos do bairro? Ele deu mais um passo, seus tênis raspando mais alto agora. Sua assistente, Maria, vinha atrás, com as sobrancelhas franzidas, sentindo sua mudança de humor. "Você está bem, Chris?" Ela sussurrou, com a voz suave, mas urgente. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Sara, sua mente lutando contra a descrença. Ele se agachou, os joelhos roçando o pavimento áspero. O frio penetrava pela calça jeans, imobilizando-o. Sara. Sua voz era quase um sussurro, testando o nome como se pudesse se quebrar. Ela se encolheu, erguendo a cabeça bruscamente.
Aqueles olhos castanho esverdeados encontraram os dele, e por um instante o mundo parou. Seu olhar estava turvo, cansado, mas algo brilhou nele. Uma centelha de reconhecimento enterrada profundamente. Ela piscou lentamente, como se estivesse acordando de um sonho. Chris? Sua voz falhou, fina e frágil, quase inaudível com o zumbido da cidade. Lágrimas brotaram em seus olhos, refletindo a luz da manhã. O coração de Ronaldo afundou. Era ela, sem dúvida agora, a garota que fora sua âncora, sua líder de torcida, sua amiga quando o mundo parecia grande demais, estava ali, quebrada pelo tempo. Ele sentou-se ao lado dela, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Maria estava por perto, com o celular vibrando no bolso, mas permaneceu em silêncio, sentindo o peso do momento. A mente de Ronaldo girava. Ele viu flashes da infância deles. Sara entregando-lhe um sanduíche embrulhado em papel manteiga, seu sorriso provocador enquanto jogava uma bola de futebol para ele, sua voz gritando seu nome através de um campo empoeirado. Ela fora seu porto seguro, aquela que o fizera acreditar que podia ser mais do que um garoto de uma pequena ilha. Agora, ela estava ali, com as mãos trêmulas, o casaco puído, a dignidade destruída por anos de luta. "O que aconteceu, Sara?" perguntou ele, com a voz gentil, mas firme, como se estivesse arrancando um segredo do passado. Ela olhou para baixo, os dedos torcendo a bainha desfiada do casaco. "A vida", disse ela, com a voz quase um sussurro. "Simplesmente aconteceu." Ela fez uma pausa, com a respiração ofegante. "Perdi meu emprego, depois meu apartamento, minha mãe faleceu e eu não tinha ninguém." Suas palavras eram pesadas, cada uma delas aterrissando como uma pedra no peito de Ronaldo. Ele queria perguntar mais, entender cada passo que a levara até ali, mas os olhos dela lhe diziam o suficiente. Dor, perda, o tipo de solidão que te corrói até não sobrar nada. Ele olhou para Maria, que assentiu levemente, os próprios olhos marejados. Ronaldo se levantou, tirando a sujeira da calça jeans. "Venha comigo", disse ele, estendendo a mão. Os olhos de Sara se arregalaram, medo e esperança se misturando em seu olhar. "Onde?" perguntou ela, com a voz trêmula. "Algum lugar quente", respondeu ele simplesmente. "Algum lugar onde você não precise ficar sozinho." Ela hesitou, a mão pairando sobre a dele, como se tivesse medo de confiar no momento. Um barista de uma cafeteria próxima, limpando mesas, olhou para ela, estreitando os olhos ao reconhecer Ronaldo. "E aí, murmurou o barista para si mesmo, mas Ronaldo não se importou. Seu foco estava em Sara, na garota que um dia lhe dera tudo quando tinha tão pouco. Ela pegou a mão dele, um aperto fraco, mas firme. Ele a ajudou a se levantar, suas pernas bambas, o casaco escorregando de um ombro. Maria deu um passo à frente, oferecendo um sorriso gentil. "Vamos te dar um café, ok?" disse ela, com a voz calorosa como a de uma irmã. Sara assentiu, ainda atordoada, apertando a mão de Ronaldo como se fosse uma tábua de salvação. Caminharam em direção a uma lanchonete do outro lado da rua, com o letreiro de neon zumbindo, aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A campainha acima da porta tilintou quando entraram, o cheiro de bacon e calda os envolvendo. Ronaldo guiou Sara até uma cabine, o vinil vermelho rangendo sob o peso deles. O barista, agora o encarando abertamente, pegou o celular, mas Maria lhe lançou um olhar que dizia: "Agora não." Eles se sentaram, com o zumbido do restaurante como pano de fundo suave. Pratos tilintando, uma garçonete fazendo pedidos, o chiado de uma grelha. Ronaldo se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, o olhar fixo em Sara. "Conte-me tudo", disse ele, em voz baixa, sincera. "Preciso saber."
As mãos de Sara tremiam enquanto ela as envolvia em uma caneca lascada que a garçonete deslizou à sua frente. O vapor do café subia em espiral, aquecendo seu rosto. Ela respirou fundo, depois de novo, como se estivesse juntando pedaços de uma história despedaçada. Começou com o meu trabalho, disse ela, com a voz mais firme agora. Eu era recepcionista de um hotel. Adorava. Sorria para as pessoas, tornava o dia delas melhor. Aí o lugar foi comprado. Novos donos, novas regras. Eles dispensaram metade de nós. Ela fez uma pausa tomando o café com o olhar distante. Tentei encontrar trabalho, mas nada me ajudou. As contas se acumularam. Minha mãe ficou doente e eu gastei tudo com as despesas do hospital dela. Quando ela faleceu, eu não tinha mais nada, sem família, sem economias. O senhorio me expulsou. Estou na rua desde então. Sua voz falhou na última palavra e ela desviou o olhar, envergonhada. O maxilar de Ronaldo se contraiu. Ele viu a dor dela, crua e sem filtro. E isso o atingiu com mais força do que qualquer derrota em campo. Maria, sentada ao lado dele, estendeu o braço sobre a mesa, apertando a mão de Sara. Você não está mais sozinha, disse Maria suavemente. Ronaldo recostou-se, com a mente a mil. Já enfrentara zagueiros, multidões, uma pressão que esmagaria a maioria das pessoas, mas aquilo era diferente. Era pessoal. Sara não era apenas uma estranha na rua. Ela fazia parte da sua história, parte do garoto que ele costumava ser. Pensou em Madeira, nas noites em que ia dormir com fome, em Sara lhe dando uma maçã ou um pedaço de pão quando ninguém estava olhando. Ela nunca pedira nada em troca. Agora ela estava ali e ele tinha o poder de mudar a vida dela. Mas por onde começar? As luzes fluorescentes do restaurante zumbiam no alto, lançando um brilho suave no rosto de Sara. Ela parecia mais velha do que realmente era, mas ainda havia um traço da garota que ele conhecia, a garota que ria tanto que bufava, que fazia rabiscos bobos nos livros escolares dele. O coração de Ronaldo doía. Ele queria consertar aquilo, devolver a ela a vida que ela merecia. Você não vai ficar aí fora esta noite, disse ele com a voz firme, como se estivesse dando uma pista. Vamos arranjar um lugar para você dormir, comida, um banho quente. Os olhos de Sara brilharam de dúvida, mas havia algo no tom de Ronaldo, firme, seguro, que a fez concordar. Maria pegou o celular, já mandando mensagem para alguém do time de Ronaldo. Vou ligar para o hotel, disse ela com os dedos voando. Vamos preparar uma suíte. Ronaldo assentiu, grato pela rapidez dela. Ele olhou para Sara, que encarava o café como se ele contivesse respostas. Por que você não pediu ajuda? Perguntou ele sem acusação, apenas curiosidade. Ela sorriu, com uma curva triste e cansada nos lábios. Para quem eu pediria, Chris? Cada um tem seus problemas. Eu não queria ser um fardo. Suas palavras ardiam, ásperas e honestas. Ronaldo conhecia aquele sentimento. O medo de ser demais, de não ser o suficiente. A garçonete, uma mulher de rosto gentil e crachá com o nome Linda, encheu as canecas novamente. Vocês estão bem? Perguntou ela, com o olhar fixo no casaco surrado de Sara. Ronaldo assentiu, colocando uma gorjeta generosa sob o pires. Estamos bem, disse ele com um sorriso tranquilo, mas a mente pesada. Linda se afastou, cantarolando baixinho, e Ronaldo se virou para Sara. Você nunca foi um fardo para mim, disse ele, em voz baixa, quase um voto. Naquela época, vocês eram minha família. Vocês me deram esperança quando eu não tinha nada. Agora é a minha vez. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez não eram apenas de dor. Houve um lampejo de algo mais, alívio, talvez, ou os primeiros sinais de confiança. Ela estendeu a mão para ele, os dedos frios, mas firmes. Eu nunca te esqueci, Chris, sussurrou. Mesmo quando as coisas ficavam ruins, eu via seu rosto na TV, marcando gols, e sorria. Me fazia sentir como se eu tivesse feito algo certo, uma vez. A garganta de Ronaldo ardia. Ele apertou a mão dela,
seus dedos calejados envolvendo os dela. Você fez tudo certo, disse ele. E eu não vou deixar você passar por isso sozinha novamente. Eles ficaram sentados ali, o calor do restaurante os envolvendo como um cobertor. O telefone de Maria vibrou com a confirmação. O hotel estava pronto. Ronaldo se levantou, oferecendo o braço a Sara. Ela o aceitou, com passos lentos, mas agora mais seguros. Enquanto saíam do restaurante, o barista observava, o telefone ainda na mão, mas não tirou uma foto. Algo naquele momento parecia real demais, cru demais para ser capturado. O sino tilintou novamente quando eles voltaram para a cidade, o sol da manhã subindo mais alto. Ronaldo sentiu o peso da mão de Sara em seu braço, o peso da história dela em seu coração. Não era apenas um encontro casual. Era uma chance de consertar as coisas, e ele não ia deixá-la escapar. O calor do restaurante permanecia na pele de Ronaldo enquanto ele conduzia Sara para o ar fresco da cidade. A mão dela repousava levemente em seu braço, seus passos hesitantes, como se ainda estivesse testando o chão sob seus pés. O sol da manhã lançava longas sombras na calçada, refletindo na xícara de metal lascada que Sara havia deixado para trás. A assistente de Ronaldo, Maria, caminhava ao lado deles, seu telefone vibrando com notificações, mas seu foco permanecia em Sara. A cidade pulsava, buzinas soavam, um artista de rua dedilhava um violão e um caminhão de entregas passava com estrondo. Ronaldo sentia o peso da história de Sara pressionando seu peito, uma mistura de culpa e determinação. Ela já fora sua rocha, uma garota com quem compartilhava seu almoço quando ele não tinha nada. Agora, ela era uma sombra daquela garota, desgastada pela crueldade da vida. Ele não a deixaria desaparecer. Atravessaram a rua, zigue-zagueando por entre uma multidão de turistas tirando fotos de um mural. Os olhos de Sara se moveram ao redor, arregalados e cautelosos, como se ela não pertencesse àquele caos vibrante. Ronaldo apertou seu braço gentilmente. Você está bem, disse ele em voz baixa e firme. Ela assentiu, mas apertou ainda mais, seus dedos frios contra a manga dele. Maria olhou para Ronaldo, sua expressão suave, mas urgente. O hotel está pronto, disse ela, guardando o celular no bolso. Eles têm uma suíte no último andar. Está tudo pronto. Ronaldo assentiu, o maxilar tenso. Uma suíte não era suficiente. Ainda não. Mas era um começo. O trio chegou a um SUV preto e elegante estacionado na esquina, com os vidros escuros refletindo a cidade borrada. O motorista, um homem de ombros largos chamado Tony, abriu a porta com um aceno de cabeça. Ele hesitou ao ver Sara, seu casaco esfarrapado contrastando com o exterior polido do carro. Ronaldo percebeu o olhar. Ela está comigo, disse ele, com o tom firme, os olhos fixos nos de Tony. Trate-a como família. Tony assentiu rapidamente, o rosto suavizando. Claro, Sr. Ronaldo, disse ele, abrindo mais a porta. Sara entrou, com movimentos lentos, como se estivesse entrando em um sonho em que não confiava. Ronaldo sentou-se ao lado dela, Maria no banco da frente. O SUV ronronou, entrando no trânsito, a cidade passando em um borrão de vidro e aço. Lá dentro, o carro estava quente, os bancos de couro macios sob as mãos trêmulas de Sara. Ela olhava pela janela, seu reflexo tênue contra o vidro fumê. Arranha-céus se erguiam, seus picos perdidos na névoa da manhã. Ronaldo a observava, com a mente a mil. Ele via flashes da infância deles. Sara jogando uma bola de futebol para ele, sua risada ecoando por um campo empoeirado na madeira. Ela era destemida naquela época, seu sorriso brilhante o suficiente para iluminar os dias mais sombrios. Agora, seu rosto estava marcado por rugas, seus olhos pesados com uma dor silenciosa. Ele queria perguntar mais, descascar os anos, mas esperou. Ela falaria quando estivesse pronta. Maria se virou no assento, com a voz suave. Sara, você quer alguma coisa específica no hotel? Comida, roupas?
Qualquer coisa. Sara piscou, como se a pergunta fosse uma língua estrangeira. Eu não sei, disse ela, com a voz baixa. Um banho, talvez. Suas bochechas coraram, e ela olhou para baixo, torcendo os dedos. O coração de Ronaldo doeu. Um banho. Uma coisa tão simples, mas para ela era um luxo. Ele se inclinou para a frente, cruzando o olhar com Maria. Certifique-se de que ela tenha tudo. Roupas, produtos de higiene, tudo. E chame um médico para examiná-la. Maria assentiu, já digitando no celular. O SUV parou em frente a um hotel, com a fachada de vidro brilhando à luz do sol. A placa dizia The Grand Haven, com letras em negrito e douradas. Um porteiro de uniforme impecável correu para abrir a porta com um sorriso experiente, mas caloroso. Ronaldo saiu primeiro, oferecendo a mão a Sara. Ela hesitou, os olhos percorrendo o prédio imponente, os degraus de mármore polido. Isso é demais, Chris, sussurrou, com a voz trêmula. Meu lugar não é aqui. Ronaldo agachou-se ao seu nível, com o olhar firme. Seu lugar é onde quer que eu esteja, disse ele, e eu não vou te deixar aí. Seus lábios tremeram, mas ela pegou a mão dele e saiu para a calçada como se estivesse cruzando o limiar de um outro mundo. Lá dentro, o saguão era uma sinfonia de elegância. Lustres brilhavam, jazz suave saía de alto-falantes escondidos e o ar tinha um leve aroma de lavanda. Os tênis de Sara rangiam contra o piso de mármore, atraindo alguns olhares de hóspedes internos sob medida e vestidos de grife. Ela se encolheu dentro do casaco, os ombros curvados. Ronaldo notou, seu maxilar se contraindo. Ele colocou a mão em suas costas, guiando-a em direção à recepção. Maria já estava lá, falando em voz baixa com uma recepcionista chamada Claire, cujo crachá brilhava sob as luzes. Claire assentiu, entregando um cartão-chave. A suíte está pronta, Sr. Ronaldo, disse ela, com a voz profissional, mas gentil. E já providenciamos tudo o que o senhor pediu. Ronaldo virou-se para Sara, segurando o cartão-chave. Seu quarto é lá em cima, disse ele. Chuveiro quente, roupas limpas, comida, o que você precisar. Os olhos de Sara se arregalaram, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela, com a voz quase um sussurro. Ronaldo fez uma pausa, com a garganta apertada. Porque você fez isso por mim, disse ele. Quando eu era criança, você me dava seu almoço, seu tempo, sua fé. Você me via quando ninguém mais via. Agora é a minha vez de te ver. Sua respiração ficou presa, e ela desviou o olhar, enxugando o rosto com as costas da mão. Eles pegaram o elevador até o último andar, o zumbido suave preenchendo o silêncio. Maria permaneceu em silêncio, com os olhos suaves de empatia. Quando as portas se abriram, eles entraram em um corredor forrado com carpete felpudo e arte moderna. A suíte ficava no final, com a porta feita de uma placa elegante de madeira escura. Ronaldo passou o cartão-chave e empurrou a porta. O quarto era um paraíso. Janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade. Uma cama king-size coberta com lençóis brancos. Uma cesta de frutas frescas sobre uma mesa de vidro. Sara congelou na porta com os olhos arregalados. Isso é para mim? Perguntou ela, com a voz trêmula. Ronaldo assentiu e deu um passo para o lado. Todo seu. Maria guiou Sara para dentro, apontando para o banheiro. O chuveiro está lá, disse ela. Toalhas, sabonetes, tudo abastecido. E temos roupas chegando. Jeans, suéteres, o que você quiser. Sara assentiu, ainda atordoada, agarrando o casaco como um escudo. Ronaldo permaneceu na janela, observando a cidade lá embaixo. Carros se arrastavam como formigas, pessoas se moviam em ondas, alheias ao momento que se desenrolava ali. Ele se virou para Sara,
que ainda estava parada no centro do cômodo, como se tivesse medo de tocar em qualquer coisa. Vá, disse ele, com a voz suave. Vá se arrumar. Conversamos depois. Sara assentiu e desapareceu no banheiro. A porta se fechou com um clique, e Ronaldo ouviu o leve barulho de água. Afundou-se em uma cadeira, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Maria sentou-se à sua frente, com a expressão séria. Você está bem, Chris? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça, em voz baixa. Ela era minha família, Maria. Quando eu não tinha nada. Como eu não sabia que ela estava lá fora, assim? Maria se inclinou para a frente com a voz firme. Você está aqui agora. É isso que importa. Ronaldo assentiu, mas a culpa o consumia, aguda e implacável. Uma batida na porta quebrou o silêncio. Maria atendeu, revelando um funcionário do hotel com um carrinho de roupas, suéteres macios, jeans, um casaco quente, tudo cuidadosamente dobrado. Atrás dele havia uma bandeja de comida, sopa fumegante, pão fresco, uma fatia de bolo de chocolate. Os lábios de Ronaldo se contraíram em um pequeno sorriso. Sara adorava chocolate. Ele se lembrava dela lhe dando um pedaço do bolo de aniversário às escondidas, com um sorriso largo enquanto sussurrava. Não conte a ninguém. A lembrança doeu, doce e amarga ao mesmo tempo. Maria agradeceu ao funcionário, que saiu com um aceno discreto. O celular de Ronaldo vibrou. Uma mensagem de um velho amigo, o técnico Daniels, seu primeiro técnico de futebol na Madeira. Ele havia se mudado para os Estados Unidos anos antes, comandando um programa para jovens na cidade. Os dedos de Ronaldo pairavam sobre a tela. O técnico saberia como ajudar Sara, como conectá-la a pessoas que poderiam reconstruir sua vida. Ele digitou uma mensagem rápida. Preciso da sua ajuda. Encontrei uma velha amiga. Ela está em apuros. A resposta veio rápido. Diga a hora e o lugar. Eu estou lá. Ronaldo expirou, uma centelha de esperança cortando o peso em seu peito. A porta do banheiro se abriu e Sara saiu, com o cabelo úmido, o rosto mais limpo, mas ainda cansado. Ela usava um roupão de hotel cujo tecido branco engolfava seu corpo magro. Olhou para Ronaldo, depois para o carrinho de roupas e comida, com os olhos arregalados de descrença. Chris, isso é... Eu não sei o que dizer, disse ela com a voz embargada. Ronaldo se levantou e atravessou o quarto em 2 passos. Você não precisa dizer nada, disse ele. Apenas coma. Descanse. Nós resolveremos o resto juntos. Sentaram-se à mesa, com o horizonte da cidade brilhando atrás deles. Sara tomou um gole da sopa, as mãos mais firmes agora, o calor trazendo um leve rubor às suas bochechas. Ronaldo observava, com a mente vagando de volta à infância. Lembrou-se de uma brincadeira que costumavam fazer, jogar uma bolinha para frente e para trás, inventando regras bobas para fazer um ao outro rir. Lembra daquela brincadeira? Perguntou ele, com a voz suave. Aquela em que tentávamos quicar a bola na parede sem deixá-la cair? Os lábios de Sara se curvaram em um pequeno sorriso, o primeiro sorriso de verdade que ele via. É, disse ela, você era péssimo nisso. Ronaldo riu e o som aliviou a tensão no ambiente. Eu não estava, disse ele, fingindo-se ofendido. Você só tornou as regras impossíveis. O sorriso de Sara cresceu, uma centelha do seu passado brilhando. Ela pegou um pedaço de pão e o rasgou lentamente. Eu costumava pensar naqueles dias, disse ela. Quando as coisas ficavam ruins, me faziam seguir em frente, sabe? Lembrar de você, de como você nunca desistia. A garganta de Ronaldo se apertou. Ele queria dizer alguma coisa, mas as palavras ficaram presas, carregadas de emoção. Maria, sentindo o momento, levantou-se. Vou ver como está o médico, disse ela, saindo sorrateiramente do quarto. Ronaldo e Sara estavam sozinhos agora. O zumbido da cidade como um leve pano de fundo. Sara pousou a colher,
seus olhos encontrando os dele. Nunca pensei que te veria novamente, disse ela. Não assim. Ronaldo se inclinou para a frente com a voz firme. Estou aqui agora, Sara, e não vou a lugar nenhum até que você esteja bem. Seus olhos brilharam com lágrimas, mas ela assentiu, uma confiança silenciosa se estabelecendo entre eles. A médica chegou logo depois, uma mulher gentil chamada Doutora Ellis, que verificou os sinais vitais de Sara com delicada eficiência. Ronaldo observava do canto, de braços cruzados, a mente a mil com planos. Uma suíte de hotel era um começo, mas Sara precisava de mais. Um lar, um propósito, uma chance de reconstruir. Ele pensou no treinador Daniels, no programa juvenil, na comunidade que poderia acolhê-la. Enquanto a doutora Ellis arrumava as coisas, ela acenou com a cabeça para Ronaldo. Ela está desnutrida, exausta, mas vai ficar bem com os cuidados necessários, disse ela. Ronaldo agradeceu, sua determinação se fortalecendo. Sara terminou a refeição com os olhos mais brilhantes agora, embora ainda cautelosos. Ronaldo sentou-se à sua frente com os cotovelos apoiados na mesa. Vou ligar para um velho amigo amanhã, disse ele. O técnico Daniels. Ele comanda um programa aqui, ajuda as pessoas a se reerguerem. Ele saberá o que fazer. Sara franziu a testa, mas assentiu. Ok, disse ela suavemente. Eu confio em você. Essas palavras atingiram Ronaldo com força, um lembrete do vínculo que eles compartilhavam, o vínculo que ele quase perdeu com o tempo. A suíte estava silenciosa agora, as luzes da cidade brilhando lá fora. Sara recostou-se na cadeira, as mãos envolvendo uma caneca de chá. Ronaldo a observava, vislumbrando a garota que ela fora, a garota que lhe dera esperança quando ele não tinha nenhuma. Ele não estava apenas ajudando-a por culpa. Tratava-se de gratidão, de retribuir a gentileza que o moldara. Enquanto Sara tomava seu chá, com os ombros relaxando, Ronaldo sabia que aquilo era só o começo. Ele lhe daria mais do que um quarto, mais do que uma refeição. Ele lhe daria uma chance de viver novamente. O sol da manhã entrava pelas janelas da suíte do hotel, pintando o quarto com um dourado suave. Sara sentou-se na beira da cama, as mãos alisando os lençóis brancos e impecáveis, os olhos percorrendo o horizonte além do vidro. Pela primeira vez em anos, ela dormira sem medo, sem o frio do concreto sob seus pés. O aroma de café fresco vinha de uma bandeja sobre a mesa, onde havia um bilhete de Ronaldo. Encontre-me lá embaixo quando estiver pronto. Temos um grande dia. Chris. Os dedos dela se demoraram no papel e os rabiscos familiares dele trouxeram lembranças de bilhetes de infância passados em sala de aula. Ela sorriu, um sorriso pequeno e frágil, mas real. Ela não era mais invisível. Lá embaixo, Ronaldo esperava no saguão, com o boné preto abaixado, embora sua presença ainda atraísse olhares dos hóspedes. Maria estava ao lado dele, mexendo no celular, coordenando a logística com sua eficiência silenciosa de sempre. Quando Sara apareceu, vestindo um suéter e uma calça jeans novos, das roupas que haviam fornecido, o rosto de Ronaldo se iluminou. Você está linda, Sara, disse ele, com a voz afetuosa e provocante. Ela corou, puxando a bainha do suéter. Parece estranho, admitiu, como se eu estivesse pegando emprestada a vida de outra pessoa. Ronaldo balançou a cabeça, o olhar firme. Esta é a sua vida agora. Vamos fazer valer a pena. Eles saíram. A cidade fervilhava com a energia matinal. Ônibus roncavam, pombos se dispersavam. O chamado de um vendedor ambulante cortava o ar. O SUV preto esperava, Tony ao volante, seu sorriso genuíno desta vez, enquanto abria a porta para Sara. Bom dia, senhora, disse ele, tirando o boné. Sara hesitou, depois retribuiu com um aceno tímido e entrou. Ronaldo sentou ao lado dela, Maria na frente, e o carro entrou no trânsito, indo em direção a um centro comunitário nos arredores da cidade.
Ronaldo se inclinou na direção de Sara, em voz baixa. Quero que você veja algo do qual eu faço parte, disse ele. É um lugar para crianças, mas é mais do que isso. É sobre segundas chances. Os olhos de Sara se voltaram para os dele, curiosos, mas cautelosos. Ela assentiu, segurando a alça de uma mochila nova que Maria lhe dera, cheia de itens essenciais e um bloco de desenho que ela não tocava há anos. O centro comunitário era uma extensão de campos verdes e prédios de tijolos, fervilhando com as risadas das crianças e o bater das bolas de futebol. O logotipo do programa juvenil de Ronaldo, uma bola estilizada com asas, adornava uma placa na entrada. Ao saírem, um grupo de crianças avistou Ronaldo, gritando em voz alta. CR7! Ei, é ele! Eles se aglomeraram, estendendo celulares e bolas de futebol para pedir autógrafos. Ronaldo sorriu, seu carisma natural, sinalizando e batendo os punhos, mas seus olhos continuavam se voltando para Sara, certificando-se de que ela não se sentisse sobrecarregada. Ela se afastou, com as mãos nos bolsos, observando o caos com um sorriso fraco. Um homem se aproximou, com o cabelo grisalho cortado curto, o apito pendurado num cordão. O técnico Daniels, antigo mentor de Ronaldo na Madeira, agora comandava o programa. Seu rosto se contorceu em um sorriso enquanto ele dava um tapinha no ombro de Ronaldo. Você está atrasado, garoto, provocou, com a voz rouca, mas afetuosa. Então, virou-se para Sara, com o olhar suavizando. Você deve ser a Sara. A Cris me falou de você. Ela congelou, insegura, mas o aperto de mão dele foi firme, gentil. Ouvi dizer que você era o maior fã dele antigamente, disse Daniels piscando. Os lábios de Sara se contraíram. Ele era legal, disse ela, a voz aliviando. Ronaldo riu, e o som a acalmou. Daniels os levou a um campo onde crianças faziam exercícios, com os tênis levantando poeira. Ronaldo se juntou a eles, passando as bolas com precisão, suas risadas se misturando às deles. Sara observava com o coração acelerado. Ela se lembrava dele quando menino, com pernas finas e grandes sonhos, praticando até o anoitecer. Ela estivera lá, torcendo, acreditando. Agora, ele era uma lenda, mas ali estava ele, apenas Chris, brincando com as crianças como se nada tivesse mudado. Daniel se inclinou na direção dela. Ele nunca se esqueceu de você, disse ele baixinho. Me disse uma vez que você deu esperança a ele quando ele não tinha nenhuma. A garganta de Sara se apertou, seus olhos ardendo. Ela desviou o olhar, piscando com força. Ronaldo correu até lá, com uma bola de futebol debaixo do braço. Vamos, Sara, disse ele jogando a bola para ela. Mostra para essas crianças como se faz. Ela a pegou, surpresa, suas mãos lembrando-se da sensação das brincadeiras de infância. As crianças aplaudiram, gritando: Vai, Sara! Hesitante, ela chutou a bola de leve, com movimentos enferrujados, mas seguros. Uma menina de tranças, talvez de 10 anos, correu, sorrindo. Você é boa, moça, disse ela. Sara riu, um som tão raro que a assustou. Por um momento, ela não era a mulher das ruas. Ela era Sara, a menina que um dia dominara os jogos do bairro. Depois dos treinos, Daniel os reuniu todos em um pavilhão sombreado. Ronaldo se levantou, sua voz se sobrepondo à conversa. Esta é Sara, disse ele, com o braço em volta dos ombros dela. Ela é da família. Ela acreditou em mim quando eu era apenas uma criança sem sapatos. É por ela que estou aqui. As crianças aplaudiram, com os olhos arregalados, chamando-a de Tia Sara. Seu rosto queimou, mas seu sorriso cresceu, real e caloroso. Daniel se aproximou, com a voz firme. Sara, temos um lugar para você aqui. Aulas de arte, projetos comunitários. Você já pensou em dar aulas para crianças? Sara piscou, atordoada. Eu costumava pintar, disse ela suavemente. Há muito tempo. Os olhos de Ronaldo brilharam. Você ainda pode, disse ele. E você vai. Eles saíram do centro,
com os gritos de alegria das crianças ecoando atrás deles. O SUV os levou para uma rua tranquila, ladeada por casas arrumadas, com gramados verdes e acolhedores. Ronaldo havia passado a manhã inteira trocando mensagens, seus planos se concretizando. Pararam em um pequeno prédio de apartamentos, com a fachada de tijolos aquecida pela luz da tarde. Uma mulher esperava do lado de fora, com os óculos apoiados no nariz e uma prancheta na mão. Senhora Thompson, ela se apresentou com um sorriso radiante. Eu administro o programa de arte local. Cristiano disse que você é uma artista. As bochechas de Sarah coraram. Não pinto há anos, disse ela em voz baixa. A senhora Thompson acenou com a mão. Não importa. Talento assim não desaparece. Ronaldo os conduziu para dentro, subindo uma escada até um apartamento de esquina. Ele abriu a porta, revelando um espaço ensolarado, piso de madeira, um sofá aconchegante, uma cozinha com uma geladeira reluzente. Um pequeno cavalete estava perto da janela, com uma pilha de telas em branco ao lado. Sarah congelou, prendendo a respiração. "O que é isso?" perguntou ela com a voz trêmula. Ronaldo lhe entregou uma chave, com o olhar firme. "É sua", disse ele. "Sua casa, seu recomeço." A mão de Sarah tremia quando ela pegou a chave, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Chris, eu não posso." Ela começou, mas ele a interrompeu. "Você pode. Você merece isso. Sempre mereceu." A senhora Thompson deu um passo à frente, com a voz suave. "Temos uma aula de arte começando na semana que vem. Crianças do centro. Elas adorariam que você desse aulas, mesmo que só um pouquinho, sem pressão." Os olhos de Sarah se voltaram para o cavalete e depois para Ronaldo. Ela viu o garoto que conhecera, aquele que nunca desistira, agora lhe inspirando a mesma fé que carregara por todos aqueles anos. Ela assentiu, a voz quase um sussurro. "Vou tentar." Ronaldo sorriu, sentindo o peito se aliviar. "É tudo o que peço", disse ele. Passaram a tarde no apartamento, Sarah mexendo em tudo. A manta macia do sofá, a bancada fria, os pincéis esperando para serem usados. A senhora Thompson saiu com a promessa de dar continuidade, com a prancheta debaixo do braço. Maria, que estivera quieta, se manifestou. "Você vai se sair incrível, Sarah", disse ela com os olhos brilhantes. Sarah sorriu, hesitante, mas esperançosa. Ronaldo a observava, com o coração transbordando. Não se tratava apenas de uma casa ou de um emprego. Tratava-se de devolver a Sarah sua dignidade, seu propósito. Naquela noite, o centro comunitário organizou um pequeno evento, um churrasco para as crianças e suas famílias. Ronaldo insistiu para que Sarah viesse, abraçando-a enquanto entravam. O ar cheirava a hambúrgueres grelhados e grama fresca, e a música ecoava em um alto-falante. As crianças correram, puxando Sarah em direção a uma mesa coberta de materiais de arte. "Mostra como desenhar, tia Sarah", imploravam. Ela hesitou, mas pegou um lápis, com a mão trêmula, mas firme. Desenhou uma bola de futebol simples, com linhas fortes e limpas. As crianças aplaudiram, aglomerando-se ao redor, com uma energia contagiante. Ronaldo ficou para trás, observando com Daniels. "Ela tem algo especial", disse Daniels, em voz baixa. "Você se saiu bem, Chris." Ronaldo assentiu, com o olhar fixo em Sarah. Ela estava rindo agora, ajudando um menino a desenhar uma trave torta, com o rosto vivo de um jeito que ele não via há anos. Ele pensou na infância deles, em como ela lhe dava salgadinhos escondidos, em sua voz torcendo por ele. Ela lhe dera esperança quando ele não era nada. Agora ele a retribuía. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho alaranjado sobre o campo, Sarah se aproximou com o bloco de desenho debaixo do braço. "Obrigada, Chris", disse ela, com a voz firme pela primeira vez, "por me receber." Ronaldo a puxou para um abraço, com a voz rouca. "Você me viu primeiro", disse ele. "Isso é só o começo, Sarah. Você vai brilhar." Ela assentiu contra o ombro dele, as lágrimas encharcando sua camisa, mas eram lágrimas de alívio, de possibilidade.
O riso das crianças ecoou. A música continuou tocando e, pela primeira vez em anos, Sarah sentiu que pertencia àquele lugar. A história da redenção de Ronaldo é um poderoso lembrete do impacto duradouro da gentileza, da gratidão e da conexão humana. Ela desperta uma gama de emoções: sofrimento pelas dificuldades de Sarah, admiração pela compaixão de Ronaldo e esperança pela possibilidade de segundas chances. A narrativa, enraizada em um reencontro casual entre um ícone mundial do futebol e seu amigo de infância, se desenrola com crua autenticidade, ressoando profundamente com os valores americanos de redenção, comunidade e a crença de que as ações de uma pessoa podem mudar uma vida. Ao refletir sobre essa história, surgem várias lições importantes que podem ser aplicadas à vida cotidiana, inspirando-nos a agir com empatia e propósito. Primeiro, a história ressalta a importância de lembrar nossas raízes. Ronaldo, apesar da fama e da riqueza, nunca se esqueceu de Sarah, a garota com quem dividia o almoço quando ele era apenas um garoto com sonhos maiores que suas circunstâncias. Seus pequenos atos de gentileza, dando-lhe comida, torcendo por ele, moldaram seu caminho e, anos depois, ele pagou essa dívida com profunda generosidade. Isso nos ensina a permanecer conectados ao nosso passado, a honrar aqueles que nos apoiaram quando tínhamos pouco. Em nossas próprias vidas, podemos aplicar isso entrando em contato com velhos amigos, mentores ou vizinhos que fizeram a diferença, mesmo que de pequenas maneiras. Um telefonema, um bilhete de agradecimento ou um simples gesto de apreço podem manter esses laços vivos e nos lembrar de quem somos. Em segundo lugar, as ações de Ronaldo destacam o poder de enxergar o invisível. Sarah, sem teto e ignorada pela agitação da cidade, era alguém que o mundo havia esquecido. No entanto, Ronaldo a via, não apenas como uma estranha necessitada, mas como uma pessoa com uma história, um passado e um futuro. Isso nos desafia a olhar além das aparências e perceber aqueles que a sociedade frequentemente ignora. Os sem-teto, os que lutam, os quietos em nossas comunidades. Na cultura americana, onde o individualismo às vezes pode ofuscar o cuidado coletivo, essa lição é vital. Podemos agir de acordo com ela sendo voluntários em um abrigo local, doando para programas comunitários ou simplesmente oferecendo uma palavra gentil a alguém que parece sozinho. Pequenos gestos podem restaurar a dignidade e reacender a esperança. Em terceiro lugar, a história enfatiza que a verdadeira ajuda vai além da caridade. Trata-se de empoderar outros para a reconstrução. Ronaldo não deu apenas uma refeição ou um quarto a Sarah. Ele lhe deu um lar, a chance de perseguir sua paixão pela arte e uma comunidade à qual pertencer. Isso reflete um valor americano fundamental: a crença em segundas chances e a capacidade de recomeçar. Podemos aplicar isso apoiando outras pessoas não apenas com ajuda temporária, mas com oportunidades de crescimento, seja orientando um jovem, ajudando um amigo a encontrar um emprego ou conectando alguém a recursos como treinamento profissional ou educação. O empoderamento cria mudanças duradouras, transformando momentos de gentileza em transformações para a vida toda. Por fim, a história nos lembra que a gratidão é uma via de mão dupla. As ações de Ronaldo foram motivadas pela gratidão pela gentileza de Sarah no passado, mas a resiliência e a disposição de Sarah em aceitar ajuda também demonstraram sua força. A amizade deles, reacendida após anos, prova que a gratidão pode unir o tempo e as circunstâncias. Em nossas vidas, podemos cultivar isso expressando gratidão àqueles que nos ajudam e estando abertos a receber apoio quando precisamos. Essa vulnerabilidade mútua fortalece relacionamentos e constrói confiança, seja com familiares, amigos ou estranhos. Aplicar essas lições exige ação. Comece aos poucos. Entre em contato com alguém do seu passado, agradeça a um professor ou reconecte-se com um amigo. Observe sua comunidade. Observe as pessoas que precisam de uma mão, um sorriso ou um momento do seu tempo.
Seja voluntário em uma organização local, como um centro comunitário ou banco de alimentos, onde você pode empoderar outras pessoas. E pratique a gratidão diariamente, tanto dando quanto recebendo, para promover conexões mais profundas. Esses passos, inspirados pela compaixão de Ronaldo, podem se espalhar, criando um mundo mais solidário e conectado. Se esta história da redenção de Ronaldo tocou seu coração, curta para espalhar o amor. Compartilhe este vídeo com seus amigos para inspirá-los a fazer a diferença. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder outra história que nos lembre do poder da gentileza. Deixe um comentário abaixo. Diga o que você faria no lugar de Ronaldo, ou compartilhe uma ocasião em que a gentileza de alguém mudou sua vida. Vamos continuar esta conversa e tornar o mundo um lugar mais brilhante, um ato de cada vez.